Olá pessoal, meu nome é Bárbara, faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras, núcleo de Uberaba. E vamos dar continuidade ao projeto de matemática básica com o assunto operações com números decimais. Qualquer dúvida ou sugestão vocês podem mandar no e-mail que estará disponível no final deste vídeo ou deixar nos comentários aqui abaixo. Bom, para dar início, vamos corrigir os exercícios da aula passada que foi sobre números decimais. Vamos lá? Exercício 1, complete a tabela. Então, a gente tem a tabela com a fração, com o número decimal e como se lê esse número. Então, na primeira aí, a gente tem que o número decimal é 0,1 e a gente vai ler ele como um décimo. Na segunda, a gente tem 2 décimos, passando para o número decimal fica 0,2 e a gente lê como 2 décimos. Na terceira, a gente tem 8 dividido por 8 sobre 1000. A gente vai passar ele para o número decimal como 0,008 e a gente lê como 8 milésimos. Essa daqui a gente tem 0,30 e a gente lê como 30 centésimos. E por fim, a gente tem 0,9 e a gente lê como 9 décimos. No exercício 2, a gente tem que escrever como se lê cada número, decimal. Então, na letra A, a gente tem 2 inteiros e 1 décimo. Na letra B, a gente tem 36 centésimos. Na letra C, a gente tem 14 inteiros e 6 décimos. E na letra D, a gente tem 123 milésimos. No início, o assunto de hoje, operações com números decimais. As operações matemáticas básicas que podem ser realizadas com números decimais são adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. Na adição, para a gente somar 2 ou mais números decimais, devemos colocar números inteiros sobre números inteiros, vírgulas sobre vírgulas e decimais sobre decimais. Como assim? A gente tem um exemplo 1 aqui para vocês. A gente vai colocar o número inteiro sobre o número inteiro, vírgula debaixo de vírgula, e decimais sobre decimais. Logo após feito isso, a gente pode somar, normalmente. Então, 2 mais 6, 8. 5 mais 3, 8. 2 mais 1, 3. 1 mais 0, 1. Então, a gente tem a resposta da soma dos dois números decimais. Agora, se o número apresentar mais casas decimais que o outro, a gente pode adicionar zeros para igualar os termos. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar inteiro debaixo de inteiro, vírgula debaixo de vírgula e decimal sobre decimal. Então, inteiro debaixo de inteiro, vírgula debaixo de vírgula e decimal debaixo de decimal. A gente pode separar que nesse daqui falta uma casa. Então, a gente vai colocar um zero. Nesse daqui falta 2 casas para igualar os de cima, não falta? Então, vamos colocar 2 zeros. Logo após, agora está tudo certinho, a gente pode somar os números. Somando dá 15,492. Na subtração é a mesma coisa da adição. Tem que colocar inteiro debaixo de inteiro, vírgula debaixo de vírgula, decimal debaixo de decimal. E subtrair normalmente. Então, vamos subtrair. 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 8 menos 4, 4. 3 menos 1, 2. Então, a gente tem resposta de subtração. Já no exemplo 4, está faltando uma casa aqui, tá vendo? Então, a gente pode colocar um 0 para igualar. Logo após feito isso, a gente pode subtrair normalmente. Vai dar 9,73. Na multiplicação, ela pode ser feita da forma que ocorre com números inteiros. Só que no final a gente tem que contar o número de casas decimais dos dois números e colocar a vírgula no resultado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a multiplicação normalmente, igual a gente faz para o número inteiro. Então, 4 vezes 5 vezes 4, 20, vai 2. Então, 4 vezes 7, 28, com mais 2, 30, vai 3 lá em cima. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Então, a resposta é 7. Então, a gente vai contar agora o número de casas decimais dos dois números, para colocar a vírgula de baixo. Então, no primeiro, 1,75, a gente só tem 2 casas decimais, certo? E nesse daqui a gente tem nenhuma. Então, a gente vai colocar a vírgula no resultado na segunda casa decimal. Então, 1, 2, então aqui a gente põe a vírgula. No exemplo 6, a gente vai fazer a primeira multiplicação com o número 2, depois a gente vai fazer a multiplicação com o número 1 e somar, a mesma coisa como se fosse o número inteiro, tá, gente? Estou fazendo com 2. A gente fez agora, aí fazendo com 1, mais a multiplicação com o número 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1. Dá 1002. Então, a gente vai somar esses dois números agora. E a gente vai contar as casas decimais para a gente colocar a vírgula. No primeiro, a gente tem 3 casas decimais depois da vírgula, 1, 2, 3. No segundo, a gente tem uma. Então, a gente vai contar 3 mais 1, 4 casas decimais. Então, a gente vai colocar o resultado, a vírgula na quarta casa decimal. 1, 2, 3, 4, vamos colocar a vírgula. Então, vai ficar 1,2024. Na divisão,
primeira coisa que a gente tem que fazer é reescrever o divisor para que ele apresente o mesmo número de casas decimais que o dividendo. Após isso, para eliminarmos a vírgula, a gente pode multiplicar eles por 10, 100, 1000 ou o número de acordo com as casas decimais que for ter, né, o dividendo e o divisor. Então, esse exemplo 7 aqui, 20,5 e 5. A primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever esse 5 para ele ter uma casa decimal de acordo com 20,5. Então, a gente colocou 5,0, que é a mesma coisa que 5. Então, a gente tem aqui uma casa depois da vírgula e aqui a gente tem uma casa depois da vírgula. Então, a primeira etapa está feita. A segunda etapa é que a gente tem que transformar ele em números inteiros. Então, como a gente só tem uma casa depois da vírgula, a gente vai multiplicar por 10. Os dois números, então vai ficar 205 e 50, porque 20,5 vezes 10 dá 205. 5 vezes 10 dá 50. Agora, como a gente tem os números inteiros, a gente pode fazer a divisão. Então, 205 dividido por 50, primeira coisa dá para dividir por 4. 4 vezes 50, 200. Sobrou 5. 5 dividido por 50, não tem como. Então, a gente vai ter que colocar uma vírgula, o zero aqui, vai ter que colocar uma vírgula. Por que a gente colocou a vírgula? Porque o 5 não dá para dividir por 50. Então, quando a gente coloca a vírgula, a gente pode acrescentar um zero aqui no resultado, tá? Aí fica 50 dividido por 50, que dá 1. Então, 1 vezes 50, 50. Menos 50 dá 0. Observe que a divisão apresenta um resto em seu resultado. Então, para a gente continuar, devemos adicionar o zero e uma vírgula no divisor, igual foi feito. Vou deixar aqui alguns exercícios de operações para vocês. Ó, a letra A é uma operação de adição, a letra B é de subtração, a letra C é de multiplicação e a letra D de divisão. Tentem fazer, na próxima aula a gente corrige. Bom, qualquer dúvida ou sugestão vocês podem mandar no e-mail que está aparecendo na telinha de vocês. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os amigos esse vídeo. E ative o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos.